Então o policial pode, o militar pode, o juiz pode, o promotor pode, né? Os amigos do rei podem, né? Um monte de deputados, inclusive alguns são favoráveis ao desarmamento, que têm porte de armas, né? Ou seja, ele é uma legislação elitista. A carapuça serviu! Comum, né? Essa acusação, né? Então vai sair todo mundo armado. Todo mundo vai ser ramo, né? daí pra frente. Isso, não é todo mundo, né? É só quem quiser e quem tiver capacidade e puder fazer isso. O que a gente tem hoje na legislação? A gente tem uma legislação, como eu disse, né? O Estatuto do Desarmamento foi feito para desarmar, né? Então ele parte do pressuposto que ninguém pode, a não ser as exceções. Então o policial pode, o militar pode, o juiz pode, o promotor pode, né? Os amigos do rei podem, né? Um monte de deputados, inclusive alguns são favoráveis ao desarmamento, que têm porte de armas, né? Ou seja, ele é uma legislação elitista. Ele parte do pressuposto que uma elite tem direito a ter uma arma para se defender e o resto do povo não. O que a gente propõe é a inversão dessa pirâmide. Ou seja, todos podem, menos alguns. Quem não pode? É quem não tem condição psicológica para isso, quem tem um histórico de violência ou de criminalidade. Esses sim realmente tem que ser, não podem ter uma arma de fogo. Mas hoje o que acontece? Você tem os amigos do rei, que tem uma arma de fogo, e esse pessoal que não poderia ter continua tendo. Por quê? Porque se abastece na ilegalidade, né? O Estatuto de Desarmamento, as campanhas de desarmamento, as restrições, elas não passaram nem perto de diminuir o comércio ilegal de armas no Brasil. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que o comércio aumentou depois disso, né? Ou seja, os bandidos estão mais armados, melhores armados, enquanto você, eu, quem está nos assistindo, hoje praticamente não tem o direito, né? E mesmo tendo o direito, não consegue comprar uma arma de fogo por conta da legislação. Exatamente. Então, assim, por exemplo, se eu achar que é interessante para mim ter uma arma em casa, ter a posse, eu posso ter, o certo é ter esse direito de pelo menos ter, né, a arma, de conseguir passar por um processo. Exatamente, então é um processo psicológico, processo de treinamento, seria tudo esse, o passo a passo para você conseguir, né? Você tem hoje, né, na legislação atual, você tem uma série de questões que você precisa cumprir, né? Então você tem que ser maior de 25 anos, que já é um absurdo, você tem que ter residência fixa, você tem que ter trabalho, você tem que comprovar a renda lista, que é outro absurdo. E eu vou dizer por quê, né? O cara tem que comprovar que ele trabalha, que ele ganha dinheiro honestamente. Tá bom, e se eu estou desempregado? Então, se eu sou desempregado, automaticamente eu passo a ser visto pelo governo como um suspeito. Ah, não, vai comprar uma arma porque vai assaltar. Que loucura é essa? As pessoas geralmente pensam isso, né? O cara ficou desempregado, já tem arma para assaltar. Quem vai numa loja, entregar todos os seus documentos, mostrar onde mora, passar por testes, pôr as armas na cintura para assaltar no farol? Isso não existe. Simplesmente não existe, faz o menor sentido. Esse empregado vira bandido, é isso? Exatamente. Né? Da mesma forma que o mais pobre. Porque a legislação desde a década de 90, né, ela sempre foi uma legislação que restringiu através do quê? Da questão econômica. Então as taxas muito caras, a burocracia difícil. Então aquela pessoa que hoje está no interior do país, né, que é pobre, é analfabeta, né, não consegue comprovar emprego, porque ela não tem, ela trabalha capinando terreno, ela faz bico, ela pinta casa, ela não consegue comprar uma arma de fogo para sua defesa. Como se isso, né, como ser pobre, ser analfabeto ou analfabeto, fosse uma questão de moralidade. Ou seja, quem é pobre então não pode ter uma arma porque ele vai cometer crimes. Isso é um absurdo. Hoje a sua luta é exatamente para a revogação do desarmamento? É para uma modificação na legislação. Tá. A revogação, óbvio, ela é necessária. É que às vezes quando se fala revogação, aí vem essa nossa grande querida imprensa,
né, com esses jornalistas maravilhosos que a gente tem no Brasil, e diz assim, olha, tá vendo? Estão querendo revogar o Estatuto de Desarmamento, agora não vai ter mais lei, vai virar oba-oba, todo mundo vai comprar arma. Nada disso, né? Nem perto. Você vai na padaria e compra um pão e vem uma arma de novo. Isso, não, infelizmente não vai ser assim. Né? O que a gente está propondo é o quê? Realmente, é acabar com o Estatuto de Desarmamento, porque, como eu já disse, ele foi feito para desarmar, né? E criar uma nova legislação que garanta esse direito ao cidadão com fiscalização, com controle, né, com regras claras e objetivas, só isso, né? Só isso. Assim mesmo, o que está sendo proposto hoje, está sendo discutido hoje, o principal é o projeto 3722, do deputado Rogério Peninha, lá de Santa Catarina, né? Ele é um projeto que ainda é muito restritivo, né? Que ainda é um projeto muito mais restritivo que a legislação do Uruguai, por exemplo, né? Ou que a legislação do Paraguai, ou que a legislação da Suíça, da Finlândia, do Canadá, né? Que aliás são países extremamente armados, né? Com baixíssima criminalidade, né? O Canadá eu acho um ótimo exemplo, embora o grande exemplo, o grande modelo de seja realmente os Estados Unidos, eu gosto do Canadá por quê? Porque no Canadá ele é tão bom que ele não aparece nem em noticiário, né? Você viu notícia do Canadá? Não vê. Começando a falar, nos Estados Unidos vai sempre ter um louco, isso, tá bom, então vamos falar do Canadá. O Canadá tem 40 milhões de habitantes, tem 10 milhões de armas de fogo. É uma arma de fogo para cada quatro canadenses. Exatamente. Uma legislação extremamente tranquila para você comprar, principalmente armas longas. Arma longa, eu estou falando de fuzil que o brasileiro não pode ter, espingardas, Sim. né, que sequer precisam de registro no Canadá. Um fuzil lá, que aqui você só vê na mão da polícia e dos bandidos, né, dependendo do tipo, né, um canadense compra, ele não vai nem precisar registrar essa arma. Nem por isso tem chacina, nem por isso sai tiroteio, nem por isso tem homicídios, né? Ah, Benê, mas o Canadá é maravilhoso, a educação do Canadá. Tá bom, então vamos descer então. Vamos aqui para o Uruguai, né? Uruguai, América do Sul, tem grandes problemas com qualquer país da América do Sul, né? Exatamente. Também é um dos países mais armados do mundo. Tem uma arma para cada 6 habitantes. Uma legislação bastante tranquila nesse quesito. Eu costumo brincar que eu falo, o Uruguai é tão bom que nem a esquerda conseguiu destruir o Uruguai ainda. Né? Ela sobreviveu ao Mujica, sobreviveu... nem a esquerda conseguiu destruir o Uruguai ainda. Né? Eles são muito bons. E você tem a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul. Só perde para o Chile. Né? Com um monte de armas à disposição da população. Exatamente. Ah, mas o Uruguai, a educação do Uruguai, um país pequeno, tudo lindinho, uma economia bacana. Tá bom, então vamos um pouquinho mais para cima. Vamos para o Paraguai. Paraguai tem 32% da sua população abaixo da linha de pobreza. Tem uma das mais altas taxas de analfabetismo da América Latina. Tem uma economia baseada quase toda numa economia informal. Exatamente. Tem um alto índice de desemprego. Tem um alto índice de empregos informais. E o brasileiro sempre... Uma legislação extremamente liberal no quesito de armas de fogo, não preciso falar isso, todo mundo conhece, inclusive entre aspas, a má fama do Paraguai, de qualquer um compra arma, etc, etc. Taxa de homicídios no Paraguai, a terceira menor da América do Sul. 5 vezes menor que a brasileira. E só não é melhor, porque ele faz fronteira com o Brasil. E na fronteira com o Brasil onde ocorre a maioria dos homicídios do Paraguai. O Brasil consegue estragar a segurança pública do Paraguai. O índice do Paraguai vai para... exatamente. Eles só não são a segundo menor taxa de homicídios da América do Sul por causa da fronteira com o Brasil. Ou seja, o problema não é a arma. Né? O problema são outras questões, a impunidade, né? essa ideologização da segurança pública que a gente sofreu nos últimos 40 anos no Brasil. Ah, a cadeia não resolve, tem que construir escola. Bobagem. Uma coisa não impede outra, elas são complementares. Né? Bandido, coitadinho, não teve escolha. Como não teve escolha? Todo mundo tem escolha. Né? Ele pode tomar escolhas ruins baseadas em valores ruins. Então vamos melhorar esses valores, né? Para mudar esse quadro.